E aí, moçada bacana, estamos trazendo aí, ó, triângulos e classificação dos lados e ângulos dos triângulos. Então, vamos que vamos, galera. Tem, ó, esse lado aqui, ó, igual a esse e igual a esse, com as mesmas medições. Então, ele tem, ó, 3 lados iguais, tá certo? Então, e dentro desse triângulo, né, o que nós chamamos? Vamos aproveitar que a gente está falando dos lados, vamos marcar só para a gente, né, registrar e relembrar também os vértices, né? Então, aqui a gente vai ter, olha, o vértice A, o vértice, ó, B e o vértice C. Lembrando o que a gente falou que é vértice? O encontro de quê? Dos lados. Então, aqui, ó, eu vou ter o ladinho A, o lado B e o lado C. Tá certo? Então, ó, o B ficou muito apagadinho, né? Aqui, ó. Então, eu tenho, né, ó, o encontro do lado B com o lado A, ó, eu vou ter o vértice A. O encontro do lado A com o lado C, eu vou ter o vértice, ó, B. O encontro do lado C com o lado B, eu vou ter o vértice C. Então, a gente já tá relembrando, né, ó, lados, os elementos, os 3 elementos, né? Ó, lados, vértices, ABC e ângulos, ó. Os ângulos que nós falamos, né, ó. Ângulo interno aqui, ó. Alfa, ângulo interno beta, ó, beta, e ângulo interno alfa, beta e gama. Aqui o gama, ó. Não tá bom, não. E o ângulo interno aqui, olha. Vamos ver se esse vai dar. Gama. Então, ó, são os 3 ângulos internos, alfa, beta e gama. E os 3 lados A, B, C. Então, o que vai ser característica desse triângulo? Esse triângulo, ele vai caracterizar por 3 lados, ó, iguais e 3 ângulos iguais. Nossa, que tudo, professora! É a característica desse triângulo, ó. E por isso ele vai receber o nome de triângulo aqui, ó, equilátero. 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 E ainda alguns autores chamam ele de quê? Equiângulo. Ó. Equilátero ou equiângulos. Equiângulo. Fazer esse vermelho não tá bom, deixa eu fazer de branco mesmo, que fica melhor. Então, esse triângulo, que é o triângulo 1, vou apagar esse 1 aqui, ele pode ser chamado, ele vai ser chamado de um triângulo o quê? Equilátero. Ou pode ser chamado também de equiângulo. Ó, equiângulo. Ó, equilátero, equi, quer dizer iguais. Iguais. Então, esse triângulo, ele tem, ó, esse triângulo equilátero, equi, iguais, látero, lados. Então, é um triângulo que se caracteriza por possuir o quê? Os 3 lados iguais, ó. Por isso que ele é equilátero. Equi de igual, né? Lados iguais, equilátero. E
equiângulo porque também possui o quê? Ó, os três ângulos iguais. Então, guarda aí, galerinha. O que vai caracterizar o triângulo equilátero? Os três lados e os três ângulos iguais. Hein? Tranquilo, não tem dúvida, né? Muito fácil, muita sopinha no mel. Mais mole do que isso, é só sopinha de minhoca, hein, galera? Não erra não, hein? Vamos lá? Então, esse é o nosso primeiro triângulo, tá certo? E agora nós vamos para o triângulo número 2, que vai ser esse aqui, ó. Esse foi o número 1. Aqui vamos para o segundo triângulo. E como é que vai ser esse segundo, galerinha? Enquanto o primeiro tinha tudo igual, né? Esse aqui tem tudo aqui, ó. Diferente, né? Enquanto um tem tudo igual, esse tem tudo diferente, galera. Vamos marcar os vértices no segundo triângulo, triângulo 2? Ó, aqui eu vou ter, ó, vértice A, novamente o vértice B e aqui o vértice C. São os três vértices, né? A, B e C. Tranquilo, né? Os três vértices. Os três lados, ó. Lado A, lado B e lado C. Aí eu pergunto para vocês. Coloca aí. Vamos conversar. Vamos aprender juntos, que aí fica bem mais gostoso, galerinha. Fala para mim aí. Enquanto esse aqui tinha o lado A, B e C iguais, eu posso falar a mesma coisa desse? Pode? Posso falar a mesma coisa desse? Ou não posso? Posso ou não posso falar a mesma coisa desse outro triângulo aqui? Vamos chegando. Comenta aí. Chegando. Comenta aí. Então, olha, no segundo triângulo, olha, então esse aqui, esse é um triângulo equilátero, que nós vimos por causa dos três lados iguais e três lados diferentes, né? De três lados iguais e três ângulos iguais. Mas esse aqui, ele já vai caracterizar, olha, por ter, ó, um lado de todos os lados. Cara, esse é o oposto do equilátero. Por quê? Porque ele tem os três lados, o quê? Ó, diferentes. Ou não? Olha aí com calma. Hã? Ou não é diferente? Claro que é diferente, né, galera? É claro que o lado A, ó, se você tiver as medições do A, o B, olha o C como é o maior de todos. Então, é um triângulo que tem três lados diferentes. Tendo três lados diferentes, ele também vai ter o quê? Ó, três o quê? Ângulos diferentes. É isso? Então, possui três lados diferentes e três ângulos o quê? Diferentes. Ó, então o lado A dele, AB, aqui eu tenho o lado A, BC, o lado C, e AC, o lado B. Então, lado A, lado B e lado C, todos os lados, olha, ó, lado A, lado B e lado C são diferentes. Nesse aqui era igual. O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C estão aqui, olha, no encontro dos vértices, tá?
Então, aqui eu vou ter, olha, aqui, ó, o ângulo A, ó, ângulo A, ângulo alfa, aqui ângulo beta, e aqui o ângulo gama, ó. Aqui o ângulo gama. Então, olha, ele vai ter esse triângulo, ó. 1, 2, 3 lados diferentes e 3 ângulos também, o que, ó, internos diferentes. Então, quando um triângulo tem 3 lados diferentes e 3 ângulos diferentes, a gente diz que é um triângulo, que é o nosso segundo aqui, ó, escaleno. Pensa que para você memorizar, pensa que é o oposto do equilátero. Enquanto o equilátero tem os 3 iguais, o escaleno tem os 3 diferentes. Vamos colocar aqui desse aqui, equilátero, né? Ó, equilátero. Equilátero. E aqui o 2, escaleno. Tirar aqui para não embolar. Vamos só colocar aqui bonitinho. Equilátero, número 1. E o número 2 aqui, ó, é o escaleno, que é esse aqui. Tranquilo? E agora a gente vai para o terceiro. O terceiro é o triângulo que é muito trabalhado. Olha, que é esse aqui. É o nosso terceiro tipo de triângulo. Então, triângulo equilátero, triângulo escaleno, e agora a gente vai para o nosso terceiro aqui. O que acontece com esse nosso terceiro triângulo? Olha com calma, eu quis colocar os 3 aqui justamente para fazer esse paralelo e vocês acompanharem com calma e nunca mais errar a diferença entre os tipos de triângulos, porque eles vão ser muito importantes lá para geometria, trigonometria, lá para frente na vida acadêmica de vocês. Ensino médio, né? Tudo mais. Então, olha esse triângulo aqui, olha com calma. O que eu tenho nele? Ele é igual ao equilátero? Não, né? Ele é igual ao escaleno? Não, né? Então, o que ele tem de diferente? É muito legal a gente estar observando com calma, logo no começo da matéria, para a gente estar assimilando. E aí fica legal, porque quando a gente mesmo conclui algo, quando a gente toma para si o processo de produção do conhecimento, a gente desenvolve bem melhor do que a gente ficar só... Vygotsky que fala isso, Piaget também, quando você não é um pote que você vai enchendo de conhecimento. O professor tem que te provoca para você chegar às conclusões, para que você pense, para que você raciocine. E não vai aceitando tudo, não. Ó, pensa, pesquisa, questiona. Beleza? Então, o que tem esse terceiro triângulo nosso de diferente? Que é esse aqui, ó. Ainda tem o isósceles que eu não falei, né? Tô falando. Esse aqui, e daí tá no meu texto aqui, depois eu vou falar. Esse triângulo aqui, galerinha, ó, ainda vai ter o isósceles. Esse triângulo aqui, ele é um triângulo que ele é estudado à parte, tá certo? De tantas particularidades que ele tem, quão importante ele é. Porque aqui, olha, ele tem, ó, um ângulo. Aqui vamos nos vértices primeiro, ó. Vértice A, vértice B, né? Os vértices, todos eles vão ter iguais
porque o vértice é o encontro dos lados, né? Aqui eu tenho lado A, lado B, lado C, certo? E aqui eu tenho os ângulos, ó. O ângulo alfa, né? Ângulo alfa, aqui, ó. Ângulo beta. Ângulo beta aqui. E aqui o ângulo, ó. Alfa, beta e gama. E o que eu tenho de diferente nesse triângulo em relação aos demais? É aqui, galera, é esse ângulo aqui, ó, beta. Esse ângulo beta aqui, ó, diferencial desse triângulo é aqui, ó. Esse ângulo beta que vai ser sempre 90 graus. Então, por isso, esse triângulo ele é chamado de quê? De triângulo retângulo. Ó, triângulo retângulo. E ainda a gente vai ter um quarto triângulo, tá, galerinha? Que é isósceles. Esse aqui eu coloquei só para vocês pensarem nele. Ó, esse é o triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Aqui, ó. Vou pôr mais aqui. Esse triângulo retângulo, ele recebe esse nome por quê? Porque ele tem justamente esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é um triângulo reto, chamado de retângulo, porque ele tem esse ângulo aqui de 90 graus. Tá vendo como ele forma 90 aqui, ó, nesse vértice B? Então, por isso ele é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Mas não enquadra dentro da nossa classificação de lados dentro de lados e ângulos, esse aqui, ele é o único que tem esse ângulo de 90 graus, 3 lados diferentes, 3 ângulos diferentes. Então, na verdade, 3 lados diferentes, 3 ângulos diferentes, ele recebe esse nome de retângulo por causa disso. 3 lados, 3 ângulos. E ainda falta a gente ver um triângulo, que vai ser o nosso terceiro aqui nessa classificação. Esse aqui eu coloquei só para a gente conhecer que também existe esse triângulo retângulo. E ele tem toda umas particularidades que são de triângulo retângulo. Tá certo? E falta a gente falar do nosso último triângulo, ó, que é esse aqui, ó. Que é o triângulo o quê? Isósceles. Nós vamos chamar de 1, 2 e o 3 nosso. O que acontece com esses isósceles, gente? Olha o que acontece com o danadinho aqui. Hein? O que acontece com o nosso isósceles? O que ele vai ter com o nosso isósceles? Hã? Dá uma olhada para ele aí. Dá uma olhada para o nosso triângulo isósceles. Aí me fala vocês o que ele tem de diferente dos outros dois que nós falamos. Eu vou apagar só esse aqui, o retângulo, para a gente falar por esses isósceles aqui, ó. Que é o 3. Na verdade, chamou de apicina. Vamos lá de apicina. Os ossos, ele vai ter uma base aqui, ó.
11. Então, esse nosso terceiro triângulo, olha o que nós temos nesse nosso terceiro. Eu apaguei o retângulo, porque eu quis colocar ele aqui só para vocês saberem que existe também o triângulo retângulo. Mas dentro da classificação que nós estamos vendo do equilátero, escaleno, e esse agora que é o terceiro que nós vamos ver, que é o isósceles, e a gente vai ver, né, as particularidades dele e o que ele tem de igual e de semelhante com os demais. Tá certo? Então vamos ver o que eles têm primeiro de iguais. De igual com o equilátero e com o escaleno. Ele tem os vértices, né? Ó, vértice A, vértice B e vértice C. Tá certo? Igual os demais triângulos. Ele tem os lados, né? Ó, aqui o ladinho, ó, A, e aqui o ladinho B. E aqui eu tenho o lado C. Certo? Certo. Muito mole, né? Mais mole que isso, não tem jeito, né? Só sopinha de minhoca, né? Ai, professora, que nojo! Ah, tem muita cultura que come sopa de minhoca, sabia? Vocês sabiam que lá no Peru, depois eu vou fazer uma live com vocês só com os melhores momentos meus dessa viagem que eu fiz ao Peru agora recente. E cara, nossa, lá tem um contraste social muito grande. A gente percebe, né, uma população assim, muito grande na informalidade. Acredito que muita gente, praticamente 80% da população na informalidade, mas é um país, em termos de cultura, riquíssimo, em termos de turismo. Vocês precisam ver a quantidade de pessoas que vivem lá em função do turismo. E aí eu quero mostrar para vocês os vídeos que eu fiz, contando assim, as aventuras lá nos lugares que eu fui. Não foram muitos lugares, porque o tempo foi curto, mas eu fui em Machu Picchu, eu fui na Montanha Colorida, de onde você tem uma vista assim, maravilhosa, e em frente você vê a Cordilheira dos Andes. Galera, 5.200 metros. Eu estava pesquisando aqui no Brasil, o pico mais alto parece que é 2.800 ou 2.600, não sei, é o Pico da Neblina, que já tem uma altitude elevada e a respiração fica complicada. Mas agora você imagina respirar a 5.200. Foi uma aventura incrível, difícil. Difícil. Depois eu vou partilhar com vocês as mazelas de estar subindo a altitude tão elevada. Mas tem muita coisa bacana, tem muitos pontos positivos, que é também, igual eu falei com vocês, a força e a garra de chegar lá. Tá bem? Depois eu vou trazer para vocês esses melhores momentos dessa aventura para a gente partilhar e bater o papo. Tá certo? Mas vamos voltar aqui no nosso triângulo. Então, esse terceiro triângulo nosso, o que acontece com ele? O que ele tem de igual e de diferente? O que ele tem de igual, o que ele tem de diferente? Pensa comigo aí.
ele tem, olha, ele vai ter aqui, ó, ele vai ter, então, ó, que particularidade que ele tem? Os 3 vértices, nós já falamos. Agora aqui, galerinha, olha, ele tem esse lado A igual a esse lado B. Então, o que ele tem? Ele tem 2 lados iguais. Esse triângulo isósceles, ele vai ter 2 lados iguais e a base dele, ó, que é diferente. Então, é um triângulo com 2 lados iguais e a base diferente, tá certo? E quando ele tem 2 lados iguais e somente a base é diferente, o que ele vai ter também? Ele vai ter esse ângulo aqui, ó. Aqui ele tem o ângulo, ó, os ângulos internos, então, mesma coisa, né, ó. Alfa, o beta aqui, ó. O beta, alfa, beta, e aqui o gama, ó. O gama aqui, ó. Tá certo? Alfa, beta e gama são os 3 ângulos, ó, internos. Tá certo? Então, quando esse triângulo ele tem 2 lados iguais e um lado diferente, ele também tem, ó, esse ângulo aqui, ó. Como esse lado é igual a esse lado, ele vai ter, ó, esse ângulo igual a esse ângulo aqui, ó. Tá certo? Então, o ângulo beta é igual ao ângulo o quê? Ângulo gama. Tá certo? Então, o ângulo beta é igual ao ângulo gama. Então, esse triângulo, ele vai ter o quê? 2 lados iguais e 2 ângulos internos iguais. Tranquilo? E como é que ele chama? Como é que nós vamos chamar ele? É o triângulo, ó, isósceles, né? Vou pôr aqui, ó, isósceles. Triângulo isósceles. Triângulo isósceles, por quê? Porque ele vai ter, né, 2 lados iguais, ó, isósceles. Ele é um triângulo que prima, né, pelos 2 lados iguais e 2 ângulos iguais. Esse aqui, todos os lados iguais, então ele vai ter, olha, o equilátero, ó, todos os ângulos, tá vendo, olha, iguais, todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, é o equilátero ou equiângulo. Esse aqui, ó, todos os lados, né, ó, diferentes, o escaleno, e também todos os ângulos diferentes e todos os lados diferentes. Tranquilo? Então, tipos de triângulos, 3. Quais são? Ó, equilátero, escaleno e isósceles. E as particularidades nós já falamos. Espero que vocês tenham curtido. Tá muito fácil, tá muito tranquilo, tá certo? E é um prazer estar com vocês aqui. A gente vamos para frente, tá certo? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, a gente já falou mais de uma vez que, né, os triângulos, eles têm a soma desse alfa, beta e gama. Deixa o alfa não é assim? Esse alfa aqui tá meio estranho, cara. O alfa ele é meio assim, ó. Alfa. O alfa, beta e gama, esse alfa, beta e gama, ele a soma dos triângulos vai ser sempre o quê? Internos de um triângulo, tanto do equilátero, né, quanto escaleno, quanto do isósceles,
a soma dos ângulos internos vai ser sempre o quê? 180, tá certo? Então, quando eu somo, eu vou ter sempre 180. Eu não sei porquê, galera, que o chat aqui do YouTube, não sei porquê que ele não tá carregando, não entendendo nada. Por que ele não tá carregando? Falando que o triângulo, ele tem, né, os ângulos internos igual a 30 e a 90. E tá pedindo o terceiro ângulo. Tá certo? Então, vamos lá, olha. Então, exemplo, ó. É X. Exemplo. Então, nesse exemplo, o que que eu tenho? Eu tenho um ângulo interno que vale 30. Vamos marcar esses três ângulos. Um ângulo interno do nosso triângulo vale 30. Então, provavelmente vai ser o nosso ângulo aqui, ó. Nosso θ aqui, né? Ó. Nosso θ vale 30. Tá certo? O nosso beta, que tá aqui, ó. Ó. Vale 90. Tá perguntando, então, qual o valor do nosso ângulo aqui? Alfa. Interrogação aqui, ó, no nosso ângulo alfa. Então, professora, que beleza, professora. É claro, mole, mas muito fácil, né? Então, olha, tá perguntando qual o valor do ângulo alfa. O alfa eu não sei, o beta vale 90 e o θ vale 30. E eu sei o quê? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre quanto? 180. Então, você põe aqui, ó. Ó, alfa mais beta mais gama igual a 180 graus. 180 graus. Alfa eu não sei quanto vale, então eu vou repetir o alfa, que estou procurando ele, né? Mas o beta é o nosso, ó, é o nosso ângulo o quê? Ângulo reto. Aqui, ó. Olha o beta aqui. É o nosso ângulo reto que vale quanto? O problema nos falou. 90, né? Então, 90, ó. Mais o θ tá aqui também. O problema nos falou que vale quanto? Vale 30. Vale 30. Igual a 180. 180. O que eu quero achar? Quero achar o alfa aqui, ó. Professora, assim não vale, né, professora? Muito fácil. Muito fácil. Alfa, então vai ser igual. Aqui eu acho que a gente pode somar primeiro, né, galerinha? Ó, 90. Tanto eu posso. Aqui eu tenho dois caminhos. Ou eu posso somar primeiro, para depois mudar para depois. O que eu tenho aqui, o que eu tenho, na verdade, aqui? E por que a professora trouxe esses problemas de triângulo, ângulo interno? Porque amarra com a nossa quê? Equação do primeiro grau. A única diferença que está aqui é que ele chamou a nossa incógnita, em vez de x que nós estávamos trabalhando, é que a gente tem o alfa. Não é verdade? Mas não importa, a incógnita posso chamar de A, de B, de X, de alfa, né? Isso não importa, a nossa incógnita pode ter, né? Pode ser indicada, né? Por um número, por uma letrinha qualquer que você queira, tá? É a parte da algébrica, né? A parte literal da letra, essa parte literal pode ser a letrinha que você quiser, não importa.
Então aqui eu tenho, olha, não vou pôr igual ainda não. Vamos pôr aqui, ó. Alfa, ó, mais 90 com 30. Pode fazer? Pode, né? 0, ó, 9 mais 3, 12. Vai dar quanto? 120. Se você tiver dificuldade de fazer assim, você monta a adição direitinho, não é problema, tá bem? Se você tiver dificuldade de montar a adição. Então, alfa mais 120 vai ser igual a 180. Então, a gente vai ter aqui, ó, o mais 120, o que a gente já aprendeu? Ó, o que acontece com ele? Eu vou ter que mudar ele de lugar, não vou? Então, ele vai passar ó, para depois da igualdade com sinal trocado. Ó, depois da igualdade com sinal trocado. Aí, como é que fica, galerinha? Eu quero achar o alfa, né? Que é a parte literal. Então, vai ser 180 mais 120. Eu passo para depois da igualdade, menos 120. Tá certo? Então, alfa vai ser igual a menos 120. Menos 120. Vamos ver que isso aqui só vai... né? Ó. 180 menos 120. 180 menos 120, vamos fazer do nosso cantinho aqui? Vocês me ajudem aí, hein? A gente vai ter uma subtração menos 120. Fácil, né? Hein? Fácil, fácil, né? Vou fazer aqui para não embolar. 0 para 0. 0. 2 para 8. Ó, 6. 1 para 1, nada. Então, o que que deu? Deu 60, né? Então, o valor do nosso alfa, ó, é igual a quanto? 60 graus. É a nosso conjunto de solução, 60 graus. Aí a gente vai lá para tirar a prova dos 9 lá no nosso triângulo. Vamos lá? Ó, então eu tenho o alfa que vale 60, que eu achei agora, né? Aí eu tiro aqui, ó. O alfa eu vi, ó, 60 graus. O beta foi dado 90 graus. E o teta foi dado também 30 graus. Quanto que eu tenho que dar aqui na soma total, galerinha? Quanto tem que ser o total dos três